secretária, recepcionista, auxiliar. Vamos para mais um bate-papo? O assunto de hoje é marketing pessoal. Já ouviu falar disso? Bom, o que é marketing pessoal? É tudo aquilo que eu faço pessoalmente para fazer o meu marketing. Em outras palavras, como é que as pessoas vão perceber você e vão querer contratar você, vão querer permanecer com você na equipe? Como é que eu me torno, imagina eu me enxergando aqui, você se enxergando como o produto, entenda isso com todo o respeito, como é que você faz para se tornar o produto mais atraente naquela prateleira do supermercado? Entende o que eu quero dizer, né? Bom, então assim, o que eu preciso fazer, quais são as características profissionais que eu preciso ter e desenvolver de maneira que o mercado como um todo perceba a mim como profissional e fala, poxa, eu quero essa pessoa no meu time, eu quero essa pessoa ao meu lado. Entender de marketing pessoal, portanto, é essencial, não só para que a clínica seja bem sucedida ali na função sua direta com o paciente, mas que você, enquanto profissional, seja uma pessoa cada vez mais profissional com P maiúsculo, mais desejada pelo mercado. Eu quero te passar então 6 dicas importantes de marketing pessoal que eu quero que você reflita sobre isso. A primeira dica que eu quero te dizer é: seja útil, indispensável, necessária. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando você está na sua rotina, no seu trabalho, você tem que ser uma profissional de tal maneira, tão útil para a clínica que você está, tão necessária para essa clínica, tão indispensável, que todo mundo que está ao seu redor fala, eu não posso ficar sem a Claudinha, eu não posso ficar sem o Luiz. Por quê? Porque a Claudinha é essencial para a gente, o papel que ela faz aqui é muito importante, a forma como ela faz é muito importante, a competência com que ela faz isso é essencial. Se o que a gente consegue despertar nas pessoas que estão ao nosso redor, nos meus colegas, nos meus colaterais, nos meus chefes, se eu consigo despertar neles a percepção de que eu sou indispensável, mais do que útil, eu sou necessário para aquela equipe, para aquele resultado funcionar, quanto mais eu consigo fazer isso, mais forte é o meu marketing pessoal, mais eu construo para mim uma relação pessoal direta ali com a empresa onde eu estou e com o mercado de um modo geral. Essa é a primeira dica então para você. A segunda dica importante que eu quero dizer nesse sentido é assim, seja agradável, positiva, para cima, sorridente. Cara, é tão importante isso, ninguém gosta de trabalhar naquele ambiente pesado onde todo mundo é meio urubu, sabe urubu? Aquela pessoa que fica, que ninguém quer chegar perto. Você conhece gente assim, né? Você vai numa festinha, tá chegando fulano, você tá com os amigos e fala, ixi, olha, já tá vindo fulano lá, vamos até espalhar essa roda aqui, porque ninguém aguenta ficar perto, aquela pessoa só traz problema, só fala desgraça, ó azar, o mundo vai acabar, né? Então, é muito chato conviver com gente que é pessimista, que é negativa, que tudo tá ruim, que o mundo é cinza, né? Enfim, é bem ruim isso. Então, qual que é o marketing pessoal que a gente tira disso? Faça o oposto, ou seja, seja alegre, seja positiva. Seja aquela pessoa que quando chega perto, as pessoas querem que essa pessoa esteja perto, porque você coloca as outras para cima. Você sabe elogiar, você sabe ver o lado bom das coisas, você sempre tem uma palavra amiga, um tapinha nas costas para dar, você sempre tem uma palavra de incentivo. Você sabe exortar pessoas a dar o próximo passo. Você consegue pegar alguém na mão e ajudá-la a caminhar. Você sempre mostra para a pessoa que sim, existe saída daquele problema. Ser uma pessoa assim já é fundamental. Ser um profissional, uma profissional com essas características é singular. As empresas querem gente assim. Eu tenho vários amigos que trabalham como RH de empresas, eles dizem que muita gente, mas muita gente mesmo, é demitida exatamente por serem negativas, porque elas criam um ambiente ruim na equipe. Tá? Então presta muita atenção como é que você está fazendo com relação a isso e tenta ser super positiva. Seja a pessoa que é a luz do lugar, ilumine as outras. Fechou? Beleza. Bom, terceira dica importante de marketing pessoal que eu quero falar para você é uma das coisas mais importantes que eu percebo quando faço consultoria com os seus chefes, que é seja proativa. Ou seja, faça sem pedir, faça mais do que as pessoas estão te pedindo. Não dá para entender? O que é proativo? O proativo é o contrário do reativo. O reativo é aquela pessoa que só faz quando mandam. E se manda, mas quando me mandam fazer, meu chefe manda, eu faço tudo que ele pede e faço bem feito. Por isso, qualquer momento você pode acabar sendo demitido. Sabe o que eu estou falando?
Por quê? Porque não consegue enxergar o todo, não enxerga a visão, não enxerga que tem coisas que precisam ser feitas e que não necessariamente o seu chefe direto vai lembrar de te pedir naquele momento, que ele está envolvido com outras tarefas. E aí você simplesmente não faz porque não te pediram. Proatividade é aquela pessoa que tem consciência do que precisa ser feito e faz sem que precisem mandar. E a característica, como eu falei, que as empresas, os recrutadores mais querem nos funcionários é funcionários proativos, porque ninguém aguenta funcionário que só faz o que manda. Então, proatividade é essencial. Então, essa é uma super dica de marketing pessoal para você. Junto com isso, fica sempre aquilo de faça mais. Se te pediram para fazer 3, faz 4. Se pediram para fazer 5, faz 6. Entrega mais, dá um passo além. Isso sempre garante um marketing pessoal para a gente muito grande, porque você faz bem feito, faz sem que precisem ter te pedido e ainda entrega mais, você vai além. Show de bola e ponto para você. O quarto item é seja ético, confiável, íntegro. Bom, tem várias formas a gente falar de uma maneira concreta com relação a isso, mas eu quero te dizer de uma forma bem prática mesmo. É assim, absolutamente elimine do seu ambiente profissional, elimine críticas, diretas ou indiretas, ao profissional, a outro paciente, a algum dentista, seja o próprio ou algum outro dentista, a instalações físicas, seja o que for. Você imagina você para um paciente falando mal do outro paciente? Ixi, isso acontece mais do que você imagina. Né? Então você está conversando com um paciente falando assim, nossa, aquele que saiu daqui é insuportável, pessoa chata, difícil de aguentar, viu? Aquele paciente com quem você está conversando pode entender em algum momento que você também vai falar mal dele. A relação a respeito, ele pode até dar risadinha na hora, mas a relação de confiança que ele teve com você se desmonta naquele momento. Ele percebe, se essa pessoa fala isso pelas costas do outro, o que será que não pode estar falando de mim, ouvir a falar de mim? A relação de confiança, ou seja, o seu marketing pessoal, é altamente contaminado por isso. Se o profissional, então você, fala mal do dentista, por exemplo, aí então ficou completamente comprometido. Então, falar mal de paciente, falar mal de colega, outro colega, da outra recepcionista, da outra pessoa, elimina isso, elimina isso. Você, além de ser negativa fazendo isso, você está prejudicando muito a sua própria, a visão como as pessoas te veem, ou seja, o seu marketing pessoal, tá bom? Então, integridade, ética, honestidade, tudo isso que você sabe do que eu estou falando, se traduz também nesses exemplos práticos que eu te dei aqui, beleza? Quinta sugestão destas 6 que eu quero te passar aqui de marketing pessoal. Tem uma coisa que a Disney trabalha muito, que é chamada de Disney Look. Muita gente fala, como assim? O que é isso? A Disney, o parque da Disney, entende que seus funcionários não podem chamar mais atenção do que as atrações, do que as coisas que estão ali para chamar atenção. O que significa isso na prática? O look, ou seja, o visual das pessoas, não pode se sobressair a nenhum tipo de brinquedo do parque, a nenhum lugar no parque, a nenhum restaurante do parque. Logo, eles criaram um padrão visual para isso. Então, por exemplo, a Disney diz que ninguém pode ter uma tatuagem aparente, que ninguém pode ter um cabelo verde ou laranja, coisa que o vale, piercing no nariz, coisa assim, né? Mas não que eles se incomodem com isso em si, eles dizem que dependendo do ambiente, ok. Né? Por exemplo, se você for trabalhar num ambiente lá dos Piratas do Caribe e você tiver piercing no nariz, ok, porque fazia parte daquele look. Mas você entende o que eu quero dizer? Que é não chamar atenção para o que é indevido? Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui então? Porque esse quinto item que eu quero te passar aqui é exatamente esse. Cuidado com a sua aparência. Muitas vezes a gente, sem perceber, trabalha com uma aparência tão despojada que não passa profissionalismo. Às vezes é o contrário, fica tão formal que desumaniza. Às vezes é tão, sei lá, hippie, vou usar uma palavra velha aqui, mas é tão hippie que não passa talvez confiança ali. Então, cabelo cor-de-rosa, por exemplo, né, uma tatuagem na testa, não vai combinar com um consultório odontológico na maioria das vezes. Assim como diversos outros pequenos detalhes. Talvez seja, por exemplo, roupa decotada demais, uma transparência muito exagerada. Você consegue entender o que eu quero dizer, né? Existem detalhes da forma como eu trabalho o meu look, a minha aparência, que vai demonstrar de certa forma, concordemos a gente ou não diretamente com esse julgamento, mas as pessoas podem entender ou perceber a cada um de nós de uma forma mais ou menos profissional. Entendeu? Por exemplo, você chegar num casamento, por exemplo, de chinelo e bermuda.
Você entende o que eu estou falando? Que assim, existe uma certa regra ali, que não está escrita necessariamente, às vezes até está no convite, mas que faz parte do bom senso a gente já ir adequada, a forma adequada, com o look adequado para o ambiente adequado. O ambiente profissional requer uma aparência profissional. Então, cuida disso, porque a sua imagem, a sua reputação está junto com essa história inteira. Sexta e última dica que eu quero colocar para você aqui de marketing pessoal é um apanhado de outras pequenas dicas também, tá ok? É um conjunto aqui. Eu quero te dizer, neste sexto item, assim, cuidados. Cuidados com cheiro. Cuidado com cheiro? Muitas vezes eu já vi pessoas sendo demitidas, para você ter uma ideia, pelo excesso de perfume. Tá? Então, às vezes a pessoa já não percebe, está tão acostumada com perfume que usa tanto que incomoda o ambiente, incomoda a sala clínica, incomoda os pacientes, incomoda na sala de espera. Né? Então, mas o meu perfume é maravilhoso. Pode ser maravilhoso para você, mas às vezes outra pessoa tem alergia, ou não gosta, ou se incomoda, ou aquele cheiro briga com o cheiro da clínica, não é legal. Então, em ambientes profissionais, a gente não carrega cheiros, ok? E por falar em cheiros, também tem o lado oposto, né? Tem aquele lado daquele cheirinho que vem quando falta banho, quando falta desodorante. Então, não custa repetir aqui, né? Vamos insistir nisso que banhinho bem tomado, desodorante passadinho todo dia, ajuda bastante, né? Só um parênteses cá entre nós. Você sabe que eu já tive um caso de uma pessoa, foi um projeto que a gente fez, que a auxiliar do profissional tinha um chulé tremendo e por isso ela foi demitida. Aí quando a gente fez a pesquisa com os pacientes da clínica, os pacientes escreveram isso, olha, uma coisa que é muito ruim é o chulé, e alguns pacientes ainda diziam, eu não sei se é da secretária ou do dentista, mas eu desconfio que seja da secretária, da auxiliar odontológica. Vai vendo o caso aí como ficava. Bom, então além de cheiros, eu quero falar sobre português de modo geral. Então, cuidado com o português. Tem lugar que é mais tranquilo, tem lugar que é um pouco mais formal. Então, cuidado com o que você fala, mas principalmente como você escreve, se é que a sua função exige isso. Dentro desse conjunto português, eu quero te falar, cuidado com gírias. Né? Às vezes, a gente fica muito viciado em chamar e falar tipo, ou falar tá ligado, meu, ou seja o que for assim, depende da região onde você está, do Brasil, né? São gírias diferentes. Mas cuidado com isso, né? O excesso de gíria tira a impressão ou a percepção profissional que as pessoas têm dos outros. Então, cuidado com o excesso de gírias. Um uso moderado, conversa aí na sua clínica, mas até ok, mas cuidado com isso. E também vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem? São vários tipos, mas aqui eu quero destacar principalmente alguns desses vícios. Chamar o paciente, por exemplo, de fofa, meu querido, meu lindo, entendeu? Esse meu anjo, isso acontece com muita frequência, né? Isso deve ter acontecido com você de ir numa loja e a pessoa fala assim, minha querida, o que você quer? Minha querida, a pessoa nem te conhece, está chamando de minha querida, né? Eu acho isso bastante desagradável e muita gente acha. Então, não chamar mães dos pacientes de mãe, né? Ô mãe, vem aqui, por favor. Não, essa mãe tem nome, né? Dona Cláudia. Se a Dona Cláudia fala, não me chama de Dona, ok, aí é Cláudia. Mas você começa sempre pelo lado formal, usando a formalidade, deixa a pessoa não ser formal, tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa também. E por fim, bom senso em tudo isso que a gente está falando, né? Na roupa, no linguajar, ao falar, em comportamento, a forma de agir e tudo isso, o bom senso é sempre a regra principal do marketing pessoal. Fundamental, então, para a gente encerrar, é você sempre pedir feedback para a clínica, né? Para os seus colegas também. Pergunta para os seus colegas, pessoas que estão juntas, para pessoas próximas, para o seu chefe. Chefe, como é que eu estou indo com relação a isso? Estou indo bem? Em que eu posso melhorar? Em que eu preciso melhorar? Em cada um desses aspectos. Tenha uma conversa franca. Sabe aquela conversa olho no olho? Uma reunião de feedback. Faça isso porque vale a pena. É um amadurecimento necessário que fica bom para todo mundo. É bom para a clínica e bom para você no seu marketing pessoal. Gostou das 6 dicas, 6 grandes ideias aqui? Então, coloque isso em prática, não fica só na teoria, tá bom? Reflete sobre isso, façam reuniões sobre isso, discuta, medita nesse assunto, vê o que você pode melhorar, tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Estou torcendo por você, você sabe disso. A gente se encontra no próximo vídeo.